Fala galera, tudo bom? Hoje vamos ter uma entrevista aqui, né? Um bate-papo com o Marlon Oliveira. Então, ele é o doutor que está trabalhando aí aqui no Brasil na nossa unidade aí da BJ Clinic. Na nossa não, né? Nele e do Dr. Bruno Jakubowski, que é já bem conhecido no canal. Bom dia aí, doutor Bruno. Marlon. Marlon, desculpa. Ô, cacete. Nossa. Quer começar de novo? Bo- Bom dia, doutor Marlon Oliveira. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Como Tudo vai? tranquilo. Tudo Começamos mais bem. cedo hoje aí. Então, esse é um bate-papo. Então, a gente vai falar bastante coisa aí, pessoal, sobre a clínica da BJ Clinic. Ele vai explicar direitinho aí como funciona, se é uma filial, se é uma sociedade, se é uma unidade. Então, a gente vai bater um papo aí com algumas perguntas. Então, tudo certo, doutor Marlon? Tudo certo, tudo bem, Marcelo. É um prazer conversar com você aqui no Mundo FUI, você que levanta essa bandeira do FUI, fazendo uma grande utilidade pública, trazendo informação de qualidade a quem precisa e a quem se interessa pelo transplante capilar hoje. Não, legal, legal. Então, fiz algumas perguntas aqui. Então, mais um bate-papo. É uma gravação que nós estamos fazendo. Então, são umas 10 perguntinhas. E é o que o pessoal sempre pergunta, né? E tem coisas aí que a gente conhece bem o público e a gente já deixa tudo bem claro, bem respondido. Então, o senhor está em Florianópolis, né? Exato, a gente está em Florianópolis, a nossa unidade da BJ Clinic Brasil. A gente escolheu essa cidade porque é uma cidade que tem uma propensão a se tornar um polo em relação ao transplante capilar de qualidade. É um ponto onde muitas pessoas buscam fazer também algum tipo de turismo, ainda que breve, porque tem uma paisagem paradisíaca. Isso é um dos fatores que fazem as pessoas olharem para Florianópolis. Imitando um pouco Barcelona, né? Porque os dois, assim, são cidades turísticas, né? Então eu acho que é um negócio bem legal. Eu já fui muito para Floripa, tenho muita história. Eu conto aí que eu ia com o meu Celtinha de pneu careca, saía de São Paulo, tenho fotos ainda do Celtinha com o pneu careca estourando. Eu ia bastante aí de carro mesmo, eu pegava a estrada, ia, eu juntava mais dois moleques aí, a gente sempre ia e voltava. E eu tô querendo ir também, mas dessa vez sem Celtinha. Então conta um pouquinho pra gente sobre o seu histórico aí, como surgiu aí, o histórico que você já trabalhava, a parte acadêmica também, não sei qual universidade, como que seria, um pouquinho de detalhe, né? Se tem alguma especialização, como que foi aí essa parte aí da medicina em si. Tá certo, Marcelo. Bom, eu sou paranaense, sou do interior do Paraná, de uma cidade que chama Castro, terra do leite, maior bacia Minha mãe leiteira aí. também é do Paraná. Legal. Legal. E fiz minha faculdade em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. É uma universidade Federal. bastante tradicional quando se trata de medicina. Somente o curso de medicina tem mais de 100 anos lá. Então, uma formação muito boa. E depois eu acabei vindo para Florianópolis para realizar uma especialização, uma residência médica em cirurgia geral pela Universidade Federal de Santa Catarina. E aí, logo após a finalização da especialização em cirurgia geral, eu acabei enveredando para o lado do cabelo, acabei me interessando pela ciência do cabelo, comecei a fazer uma pós-graduação em tricologia, terminei essa pós-graduação, e logo na sequência comecei a dar andamento em transplante capilar. Então, passei a acompanhar alguns cirurgiões, procurando saber um pouco mais da técnica, procurando saber um pouco mais sobre o funcionamento da cirurgia de transplante capilar. E então eu optei, lá em 2021, em iniciar a realização de transplante capilar em Florianópolis mesmo, que era onde eu já estava. E depois disso, já praticamente 2 anos depois de estar realizando o transplante capilar, por intermédio de um amigo, o Bernardo, eu acabei conhecendo o Dr. Bruno, que já trabalhava há muito tempo em Barcelona com transplante capilar, com resultados espetaculares. E aí, então, eu passei a acompanhar de perto o trabalho do Dr. Bruno. E aí, após várias e várias conversas, ele me convidou para ir conhecer o serviço dele. E depois dessa visita, surgiu a BJ Clinic Brasil.
Então, legal. O doutor, lembro que ele estava procurando mesmo, principalmente aqui no Brasil, né? Porque depois da pandemia teve aí um aumento aí dos custos, tanto na Turquia quanto no Brasil. E aí você foi lá para Barcelona, então. Você chegou a fazer o treinamento lá, ver a técnica, como que foi? É, Sim, é legal aí também, você falou tudo, né? Então você fez cirurgia geral, tricologia, especialização, então não caiu de gaiato, então já. Eu acho que depois. Então você já chegou a fazer transplantes, já tem alguns resultados, algumas coisas. sim, Depois sim, eu já trabalho. a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso depois. Legal. Mas então não caiu de gaiato, não. Não, não. Na verdade, tem já uma longa história aí envolvido com o transplante capilar e com a tricologia, que é a ciência mãe que estuda o transplante capilar e as doenças do couro cabeludo. Um grande receio que eu tinha no início era o fato de saber operar, mas não saber diagnosticar de forma adequada o que estava acontecendo. Porque a gente pensa que tudo é calvície, né? Ah, não, é calvície, é careca, é assim mesmo. E, na verdade, não. A tricologia é uma ciência que tem uma série muito grande de doenças. Cada doença tem um tipo de tratamento diferente. E em alguns casos o transplante é indicado, e em outros casos é totalmente contraindicado. Então, essa avaliação clínica prévia ao transplante capilar ela é extremamente importante. Então, foi em busca de conhecimento que eu fui atrás das especializações para daí então passar a desenvolver a cirurgia de transplante capilar. Legal. E em Barcelona, então, como que foi? Você chegou lá, conhecer a clínica? Eu vi algumas fotos, eu não cheguei a ver, os equipamentos, tudo aí, a metodologia, né? A gente já falando um pouquinho sobre como que foi lá, se você chegou a ver os transplantes, como que foi treinamento, teu material, equipamento, metodologia, acho que Certo. englobando já essas duas questões aí, acho que bastante Então, legal para a gente saber. certo. Esse convite do Dr. Bruno foi muito legal, assim, uma oportunidade sem igual que surgiu da nossa afinidade, da nossa amizade. E eu passei praticamente um mês lá com ele, indo todos os dias, acompanhando todas as cirurgias, vendo todos os detalhes e buscando absorver ao máximo da metodologia que ele utiliza lá. Embora todo mundo ache que o transplante capilar é uma coisa igual em todo lugar, assim como cortar cabelo, por exemplo, né? Tem muitas peculiaridades, muitos detalhes que fazem diferença total na cirurgia. E eu pude acompanhar de perto essa metodologia que o Dr. Bruno utiliza lá, onde ele consegue otimizar os resultados de uma forma impressionante. Ele consegue uma taxa de aproveitamento dos folículos que ele opera muito, muito alta. E isso se traduz nos resultados pós-operatórios, ali depois de 12 meses, onde você consegue ver cabelos muito densos, com um aspecto extremamente natural e principalmente pacientes muito satisfeitos. Então, eu pude aprender muito do que ele faz lá. Foi realmente uma transferência de tecnologia, uma transferência de metodologia, aonde eu pude absorver isso para trazer para o Brasil. O Dr. Bruno ele utiliza muito de uma tecnologia própria, ele desenvolve alguns dos próprios equipamentos através da empresa dele de instrumentos para cirurgia capilar, a BJ Instruments. Muitos desses equipamentos fazem com que a gente ganhe tempo e com que a gente ganhe em qualidade, principalmente no resultado final da cirurgia. Então eu pude aprender essa tecnologia, eu pude aprender a metodologia dele e com isso trazer para o Brasil exatamente da forma como ele faz lá. Legal. Isso aí do equipamento é bem interessante. E como que vai estar sendo os equipamentos? Vai trazer já algum equipamento para cá ou Já estão todos aqui, já estão? já estão Então, todos aqui comigo. é bem importante, pessoal, vocês verem aí também, quem estiver assistindo, ver os reacts, os vídeos que eu faço. Vocês vão ver que a quantidade de folículo, 2.000, 2.500, e você vê o resultado. Eu fiz um de 2.000 e pouco, um de 3.000, mas com certeza aí o que sobrevive, o pessoal usa duas metodologias de sobreviver, né? Fala o que sobrevive lá na hora, que é o que sobra, né? Que é o que o pessoal consegue tirar e salvar, e o que nasce depois, né? Isso nasce depois, normalmente as clínicas não usam, não não analisam isso, né? Então a ideia do Dr. Bruno e agora com o Dr. da BJ Clinic, Dr. Marlon, é sobrevivência do folículo após o transplante, após o período aí de. Então sobrevive muito mais, né?
Então não é Exato. o sobreviver, tirei 1.000 folículos, sobreviveu 900 ali na mesa da cirurgia. Não, foi lá, sobreviveu, por exemplo, 950, depois de implantado, depois de um mês, cresceu lá, vocês fazem uma análise e você consegue sobreviver. Aí que é a Exato. diferença, né? Porque Turquia, eles vão lá, principalmente Turquia, pessoal, é trash. Eu já fui, posso dizer, depois a gente vai falar um pouquinho aí sobre essas diferenças. E aí sobra lá uma quantidade de folículos, eles colocam de qualquer jeito, colocam o folículo que está morto, que eles só não, basicamente, não tiraram lá no punch, lá que é a ferramenta que tira, não cortaram, não destruíram ele, eles falam que Exato. sobreviveu. Sobreviveu porque está morto, colocou morto, depois vai cair, depois de um mês, ou está mais ou menos, e aí não sobrevive. Então essa quantidade, você coloca 2.000, 2.500, você vai ter o resultado aí dos 4.000, 5.000, ou até melhor, porque não adianta você colocar 4.000 lá, vai ter uma necessidade nutricional, uma necessidade, eu já falei um pouquinho sobre isso em outros vídeos, e acaba um Uhum. matando o outro, fica uma briga lá, então é um problema. Então a gente vai falar isso também sobre as diferenças de fazer aqui na Turquia ou fazer em Barcelona também. Então os Certo. equipamentos já estão todos aqui, então. Sim, sim. Isso já está tudo no Brasil à disposição dos nossos clientes. Tá, beleza. Então, e a clínica já começou a funcionar? Qual que tá os preparativos? Sim, a clínica já está aberta, funcionando, já estamos realizando cirurgias quase que diariamente. Procura bastante interessante já logo nesse início da clínica no Brasil e com um bom desenvolvimento já do trabalho com a mesma metodologia lá de Barcelona. Já, Então, quem quiser procurar, a gente já é, está disponível lá. no Instagram aqui do BJ Clinic, tem o grupo do WhatsApp, tem o grupo do Mundo Fouet também, que até o doutor está, o doutor Bruno, o doutor Malo, eles estão pessoalmente lá no grupo lá, então respondendo dúvidas, perguntas, tem um auxiliar também que já vai ajudar bastante. Então, então já começou a funcionar, né? Sim, E, e aí já tem algum resultado na nova clínica? Como que tá, como que tá esse portfólio? Como que a gente está trabalhando nesse momento? Que isso que o sim. pessoal pergunta bastante, né? Sim, não, já é possível conferir alguns resultados através do nosso Instagram ali, então quem quiser acessa lá. A gente, na medida do possível ali, do que dá dentro da correria, Não tem vai mágica, né? postando conforme a nossa possibilidade, disponibilidade de tempo, mas sim, já tem resultados, já dá para o pessoal conferir bastante como fica lá o resultado do nosso trabalho. Porque já efetuou alguns resultados, mas acredito que prefere aí mostrar os resultados da nova clínica e da clínica de Barcelona, né? Com certeza, com certeza. Então, Então, a gente juntou as duas forças de trabalho aí para mostrar o que a gente pode fazer. então, e também não tem muita mágica, né? Porque a gente tem que esperar aí o tempo para trazer o resultado do Brasil vai demorar um tempinho, mas vai ter evolução agora com 2, 3 meses, 4 meses, Sim, mas aí é o mesmo resultado que está planejado, que tem exatamente os de Barcelona. Então vocês vão ver o React, com certeza eu vou trazer Reacts aqui do Dr. Marlon, e depois também a gente pode fazer até alguns Reacts juntos, ou até também entrevistar os pacientes. Então a gente vai ter bastante resultado aí, bastante React dessa nova clínica também. E legal, Marcelo. valores, assim, não falar, ele é muito próximo ao valor das outras clínicas do Brasil, é até abaixo, comparado com Turquia, com Barcelona, que eu lembro lá que, vamos lá, em Barcelona não estava muito caro não, é que só tem os custos de transporte, hotel, mas ele chegava a ser o custo até das clínicas mais ok aqui do Brasil, apesar da qualidade ser superior, né? Uhum. A gente tem um preço médio, intermediário. A gente não somos o mais barato, É, barato sai mas, caro, né? exatamente. Então, esse é um dos motivos. Não tem como entregar um bom resultado, um trabalho de qualidade por um preço extremamente baixo, né? Porque demanda uma série de coisas, essa tecnologia que a gente vem falando, que trouxe de Barcelona para cá, tudo isso faz com que o custo do transplante capilar ele seja um pouco mais elevado. A gente não necessariamente repassa isso integralmente ao paciente, ao cliente.
né? Mas a gente também não quer forçá-lo a pagar um valor extremamente absurdo para ter um resultado de qualidade. Então, a gente trabalha mais ou menos numa média de preço nacional dentro sim. do que se encontra no mercado. É só importante saber, pessoal, eu já falo isso bastante nos meus vídeos, né? Existem soluções específicas para deixar os folículos durante o transplante, que são, existem também, além dos equipamentos, né? Tem todo o material, uma diferença de qualidade de punch, qualidade de, não sei se é bisturi que abre o corte, então existem bastante diferenças, né? Então você tem isso principalmente muita coisa importada ou é nacional de referência, né? Não é qualquer produto, não é o mais baratinho, não é, Exato. E aí é até uma pergunta, né? Falando aí um pouquinho de transplante, que a gente vê muito transplante na Turquia e no Brasil e na Europa, né? A diferença, assim, claro, você não pode entregar toda a metodologia 100%. O que você vê, assim, do transplante aí do pessoal faz o grosso aí, que é o que o pessoal faz em massa, e o Uhum. que você vê aí, tanto viu em Barcelona e agora está trazendo para o Brasil? A diferença entre fazer aqui e fazer lá na Turquia, né? Então, o primeiro ponto que eu gosto de comparar em relação à Turquia é o fato de você ter poucas referências às clínicas ao qual você vai lá. Muitas vezes, a Turquia se tornou famosa pelo transplante capilar porque houve uma proliferação muito grande de clínicas. E não necessariamente essas clínicas têm médicos, por exemplo. Sim. Às vezes tem um técnico lá que tem alguma habilidade manual. Eu fiz o meu transplante e era um enfermeiro que tinha carteirinha falsa de médico. Pois é. Então você não tem muito bem a referência de para onde você está indo, quem é que vai fazer o teu procedimento. O que é o pior, você não tem acompanhamento depois disso, porque você retorna ao Brasil, ficou bom, ficou ruim, o problema é seu. Então, esse é o primeiro ponto que eu não consideraria fazer um transplante capilar na Turquia se eu estivesse buscando fazer um. Não estou dizendo que todas as clínicas na Turquia sejam ruins, não. Sim, Tem clínicas boas, existe gente muito responsável trabalhando lá também. Mas, às vezes, você aqui do Brasil fica difícil separar o joio do trigo. Outro ponto que eu vejo que no Brasil tem crescido cada vez mais é a publicidade, às vezes até mesmo mentirosa, de uma quantidade absurda de folículos, quando na verdade é exatamente isso que você falou. É implantado folículo que não tem viabilidade, a extração não é boa. Às vezes esse folículo fica numa forma de conservação fora do corpo muito ruim, que faz com que o tempo de sobrevida desse folículo seja menor. O folículo ele não consegue ficar, por exemplo, 24 horas fora do corpo. Ele tem uma janela muito curta, de algumas horas, para ficar fora do corpo. E isso muda positivamente ou negativamente, dependendo da forma como você conserva esse folículo fora do corpo. Então, as substâncias que você utiliza, a temperatura da sala, a superfície onde isso está, a forma como você manipula o folículo, tudo isso são coisas que podem reduzir drasticamente o tempo de sobrevivência desse folículo. E mesmo que eu implante, é um folículo que não vai nascer. Então, às vezes a gente vê aí a cirurgia com 8 mil folículos. Tá, talvez não nasça nem 3 mil desses folículos. sim, Quando ele nasce de uma forma muito difusa, com uma densidade muito baixa. Então, você acha que conseguiu um grande resultado, né? Cobriu toda a cabeça, às vezes uma calvície extensa, grande, mas quando tem o nascimento real dos fios, a densidade está muito pobre, muito baixa, porque pouquíssimos folículos daquela quantidade muito grande sobreviveram. Então, a gente utiliza um conceito europeu. E o conceito europeu, onde o transplante capilar está estabelecido há muitos e muitos sim, anos, é justamente no sentido contrário. É uma quantidade, eu não vou dizer reduzida, mas uma quantidade não absurda como essas que a gente vê às vezes por aqui, com técnicas específicas para aumentar o grau de sobrevivência desses folículos e fazer com que a gente tenha aproveitamento aí acima de 90, 95% de todos os folículos. Então, isso garante com que um resultado extremamente bom, com uma densidade ótima e com aspecto muito natural seja alcançado, sem a necessidade apelativa de fazer
um transplante com folículos sem limite. 6.000, 8.000 Eu folículos. não vi, acho que nenhum react meu tem acima de 3.000 folículos. 3.000 alguma coisa é algo. É, claro, e também na Turquia eu vejo muito problema de regulamentação da saúde, é meio complicado, né? E também se for pegar depois alguma coisa quanto a direito, processo, daí também você não funciona. É conselho de medicina, alguma coisa assim é bem complicado. E tem também essas muitas coisas que é muito franquia, né? Tem nome lá, você não sabe quem vai fazer. Isso aí é um ponto também que a gente não chegou a falar, mas é importante para a gente entender um pouquinho. Então, aqui na BJ Clinic Brasil, é o senhor Dr. Marlon que estará lá em todos os transplantes, também com seus auxiliares, seus enfermeiros. Como que será? E como que funciona, né? É uma filial, é uma parceria, é uma clínica que está trazendo a metodologia? Certo. Então, sim, todas as cirurgias aqui são realizadas por mim. Então, os pacientes chegam todos os dias pela manhã, sou eu quem recebo eles. A gente vai lá, faz a projeção da nova hairline, das possibilidades que a gente pode atingir para cada paciente e depois conduzo-os até a sala de cirurgia, onde eu mesmo desenvolvo o procedimento com a ajuda dos meus auxiliares da equipe. Ninguém faz transplante capilar sozinho, né? Pelo contrário, a gente demanda de uma equipe muito grande para conseguir dar conta de tanto folículo, né? Retirar e reimplantar todos esses folículos. Então, quem quiser fazer o transplante conosco aqui no Brasil, com certeza vai me encontrar e vai ser assistido por mim. Então é só escolher se quer conhecer Floripa ou quer conhecer Barcelona, que o resultado aí vai ser. Exatamente, é só questão de definir destino. A metodologia, a tecnologia são as mesmas. Eu aqui no Brasil, Dr. Bruno lá em Barcelona. Show. E a avaliação, como está sendo feito hoje? Tem que ir para Floripa, tem uma avaliação prévia, que eu sei que, e é algo que eu percebo aí, e é bem importante. Não sei se é só nos reacts, mas acredito que em todos os casos, é, não se faz transplante por fazer, tem que se fazem casos que são aí que vão ter um bom resultado, né? Então eu percebo aí, eu falo isso, pessoal, que não existe mágica. E se você tem uma área doadora muito ruim, cabelos fracos, muito finos, eles não estão querendo, pelo que eu percebo, tá? Você pode confirmar, não estão querendo ganhar dinheiro não e fazer. Vocês querem pegar casos realmente que possam ter uma área doadora ok, que vão ter um resultado bom e excelente, né? Exato. Às vezes a gente tem extremos, né? E são esses extremos que a gente precisa tomar cuidado. O primeiro deles é aquele paciente que tem uma calvície totalmente estabelecida, praticamente sem área doadora. E às vezes esse paciente vem na expectativa de melhorar de alguma forma a situação da calvície dele. Em alguns casos é possível, ainda assim, utilizar o pouco de área doadora que ele tem para melhorar um pouco, eventualmente uma linha frontal, né? Deixar uma moldura do rosto um pouco mais bem formada. Mas tem alguns casos que já não existe área doadora. Então, eu sou franco em dizer para o nosso paciente, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar, porque a gente não tem da onde tirar fios de cabelo para te dar um resultado legal. Ah, doutor, mas não, às vezes eles insistem, não dá para fazer, né? Eu sei que o resultado não vai ser de um gurizinho, né? Não vou voltar a ser jovenzinho, mas não dá para fazer. Eu falei, desculpa, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas infelizmente não vai realmente ficar bom. Você não vai ficar satisfeito e eu tenho a minha obrigação como médico de te orientar em relação a isso. E às vezes tem o outro extremo também. Às vezes a pessoa tem o cabelo bonitinho, fechadinho, ah, mas eu tenho um pontinho aqui que eu queria baixar. Olha, não vai ficar legal. Vai Você não estragar. vai se reconhecer. Acredite em mim, eu vejo pacientes todos os dias, né? Hum, E do meu ponto de vista, essa mudança que você propõe não vai ficar legal, não vai te cair bem e depois você vai querer retirar. é. Então, às vezes, menos é mais. Eu fiz um vídeo recente, acho que uns 15 dias atrás, assim, de famosos. Ficou pior do que tava. O pessoal Exato. faz, quer baixar hairline, talvez um tratamento, dependendo do caso. O cara vai lá, usa adulta, fina, minoxidil. E eu vejo muito isso também do Dr. Bruno, que em muitos casos aí ele faz o tratamento, o cara não chega lá sem nada, faz o tratamento e o transplante. Aí, pum! Mas é o conjunto dos Exatamente. dois, né? É o conjunto.
Eu costumo dizer que o paciente ele não procura o transplante capilar, ele procura ter mais cabelo. E a gente utiliza as ferramentas que a gente tem para proporcionar isso para ele. Às vezes é somente o transplante capilar, porque ele já faz uso, às vezes, de alguma medicação que ajuda na estabilização da calvície, e ele já está num resultado ok. Às vezes ele precisa de tudo em conjunto, tratamento cirúrgico, tratamento clínico, e tudo isso vai proporcionar a ele mais cabelo. E aí o resultado final fica muito bacana. Tá, voltando à avaliação, então a avaliação hoje, a avaliação prévia tem que ser pessoalmente, como que funciona? Antecipadamente, como que Então vamos lá. justamente para prever esses casos, né, de você chegar e ter uma surpresa ou não poder fazer o transplante. Exato. Então, assim, como tem gente que procura a gente e está fora de Florianópolis também, então a gente abriu um canal online, através do Instagram, através do nosso WhatsApp, que permite a pessoa entrar em contato previamente, enviar suas fotos. A nossa equipe de atendentes vai fazer também algumas perguntas que são importantes para o entendimento do caso e vai me encaminhar essas fotos, que eu mesmo avalio caso a caso e digo, olha, essa é uma calvície no estágio 3, com boa área doadora, que necessita ali da reparação das áreas das entradas, que tem possibilidade de um resultado adequado. Então, eu faço toda essa avaliação dos casos que chegam para a gente de forma online. Se o cliente tiver disposto a seguir com o transplante capilar com a gente, aí sim a gente faz uma avaliação, se possível, presencialmente, Sim. aonde eu vou avaliar o couro cabeludo dele e definir as estratégias ali para um melhor resultado. Se não é possível presencialmente, a gente faz de forma online para pacientes que moram, por exemplo, Sim. em outras cidades, né? E aí esse paciente já vem para o dia da cirurgia já com a estratégia definida. E aonde na hora do pré-cirúrgico ali, eu só confirmo aquela minha impressão do online. E aí sim, a partir disso, a gente confirma a estratégia que a gente vai utilizar lá na hora de operar o paciente. Então não adianta enganar também, porque tem a confirmação presencial, né. Mas acho que online hoje em dia é bem tranquilo, né, passando o pente no vídeo, fotos Exato. de alta qualidade, eu acho que é bem interessante. E é É bem legal engraçado. também que Floripa, principalmente São Paulo e algumas do Rio de Janeiro, essas localidades, está bem barata a passagem. Volta e meia aí eu vejo passagem 200, R$ 300, é até meio Exato. que em cima da hora aí. O réveillon estava 350 Exato. já em dezembro, então é bem, já dá uma, se possível, né, já dá uma viajada até um pouquinho antes, já dá uma conhecida, porque é uma decisão, eu mesmo também eu penso em fazer mais um TC, principalmente na frontal, assim, para deixar uma naturalidade melhor, e provavelmente eu vou fazer ou com o doutor mesmo, com você, ou com o doutor Bruno, depende aí se eu vou querer dar uma viajada lá para a Europa e é interessante. E você, tem transplante ou não? Não, Não, é ainda não. tranquilo. Ah, Ainda não. Eu tenho 34 anos, mas eu sofro de calvície mas tá e tranquilo. eu É tenho. porque pelo ângulo que estava olhando para cima, parecia que não, tá de boa. Não, mas eu tenho uma densidade mais baixa. Se eu abrir aqui para você, você vai Ah, ver que eu legal. tenho uma densidade mais baixa, assim. Já Mas dá, 34 anos, acho que foi a idade mais ou menos que eu fiz no meu, e o meu já estava bem mais avançado. Tá? quando pula na piscina e sai, já dá para ver, assim, aquele Nossa, o meu, com o já dá até cabelinho aparente. tristeza. Eu nem pulo. Deixo o cabelo penteadinho para fora. E aí eu dou uma fugida, mas eu acho que eu vou ter que fazer, infelizmente, aí um terceiro para dar um up, principalmente na hairline. Mas muito foi disso, principalmente aí da Turquia, né? Que fizeram lá, fizeram a cabeça inteira, sem planejamento, sobrevivência, sabe-se lá Deus como foi. Também Sim. eu não sou a pessoa que mais cuida do meu cabelo também. Eu tomo um pouco de hormônio, tomo testosterona, não passo os líquidos certinho. É, casa de ferreiro, espeto de pau, mas mas tá bem assim. Acho que eu tenho uma área doadora, então vai ser bem tranquilo. Legal. Então, se quiser tirar mais alguma dúvida, acho que a gente está chegando um pouquinho aí no final. Acho que a gente deu para tirar a maioria das dúvidas. Mas se tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato, então, É fácil de nos encontrar, tanto através ali do nosso Instagram, BJ Clinic Brasil. Então, mandou mensagem lá, nossa equipe já vai responder prontamente vocês.
ou através do WhatsApp, não sei se posso falar o número aqui do WhatsApp. Tem os links, vão estar na descrição. Legal, ótimo. Por enquanto, né, porque com a tendência aí é aumentar muito, daqui a um pouco vai ficar um pouco inviável de responder tudo, mas na medida do possível. Mas tem o Dr. Bruno, pessoalmente, está nos grupos de WhatsApp, o Dr. Marlon também está em alguns grupos, e também tem um auxiliar que também estão nos grupos. Então sempre estão os três lá. Acredito que a maioria das dúvidas estão sendo respondidas e está bem tranquilo. Principalmente por causa do fuso horário também, o Dr. Bruno gosta bastante de mexer, então quando ele Sim, termina lá os transplantes, ele está ali online, lá, bastante respondendo. isso é legal. A gente procura estar sempre próximo mesmo, porque essa orientação faz total diferença. Eu vou deixar o Instagram também do Dr. Marlon e também da clínica, que tem da clínica em Barcelona e tem a da BJ Clinic Brasil. E aí já tem bastante conteúdo, estão postando todo dia, e aí vai ter toda essa evolução. Eu acredito que seja mais isso, Dr. Legal, Marlon. Marcelo. Então, não sei se tem alguma consideração, mas acho muito obrigado aí. A gente já tem aí todas as perguntas, eu acho, respondidas aí, que a maioria das perguntas. Eu acho que se o pessoal tiver também, deixe no comentário, e aí vai surgindo as perguntas nos comentários do vídeo. Eu vou estar respondendo, já entro em contato com o Dr. Marlon, as que eu souber eu mesmo respondo. E agora é bola para frente, né? É isso Bora, aí. É isso bora aí. encher a agenda até. Cuidado, hein, pessoal, que senão vai ter umas clínicas, principalmente em Barcelona, algumas coisas, o pessoal tem agenda para um ano, daqui 1 ano e meio. Então agora tá tranquilo que a gente abriu, mas é uma Para não clínica. deixar passar. Vai ter bastante, se Deus quiser, aí vai ter uma agenda bem apertada, porque a ideia é fazer com qualidade, não quantidade, né? Então, Exatamente. Não tem por que a gente fazer se qualidade não for o nosso objetivo principal. Qualidade, segurança do paciente, né? São coisas que vêm antes do fazer propriamente dito. Tudo isso a gente leva em consideração. legal, então. Muito obrigado, então. Bom dia aí. Acho que o dia aqui em São Paulo tá bonito hoje. Pelo sol aí também, em Floripa, Também. deve estar maravilhoso. Então, muito Obrigado, viu, obrigado Marcelo? aí. Foi um prazer Até falar com você. mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.